Olá, me chamo João e este relato aconteceu comigo no ano de 2015. Um certo dia, eu e o meu pai organizamos um acampamento em Bom Jesus, no estado do Rio Grande do Sul. O motivo principal deste acampamento era a pescaria noturna. No dia 13 de junho, colocamos as coisas na caminhonete e partimos em direção ao Rio Grande do Sul. Lembrando que somos de Santa Catarina. Até o local mencionado foram 8 horas de viagem e tivemos que parar para almoçar. No restaurante em que paramos, acabamos fazendo amizade com uma garçonete que perguntou para onde iríamos. Então, o meu pai explicou o local onde acamparíamos. A mulher nos olhou com uma cara assustada e disse: "Tomem cuidado, lá para aqueles lados, se eu fosse vocês, iria armada." Depois disso, ela não nos falou mais nada sobre o local. E nós dois ficamos sem entender o porquê. Mas mesmo assim, seguimos viagem. Foram mais 3 horas rodando até chegar no local. O lugar era muito afastado. Porém, o meu pai sabia onde era, pois um amigo dele disse que ali, naquele local, dava muita traíra à noite. Então, quando meu pai comentou comigo do lugar, eu logo convidei ele para irmos, pois sempre fomos fãs de acampar e pescar à noite. E assim que chegamos no local, eu pude notar que havia muito mato fechado, aonde ele disse que teríamos que passar a noite. Então, deixamos a caminhonete em um local mais escondido da estrada. Pegamos as mochilas e as varas de pesca. E quando estávamos entrando na mata, um homem mal vestido e todo sujo surgiu do nada. Ele nos encarava da estrada e nos perguntou: "Vocês não têm um trocado para me dar, não?" Então meu pai respondeu: "Olha, meu amigo, eu posso até lhe dar um sanduíche que estamos levando para o acampamento, se você quiser. Mas dinheiro, eu não vou te dar." Então, o homem nos olhou com uma cara de ódio e falou: "Eu já disse que quero dinheiro. Mas já que vocês não querem me ajudar, eu vou fazer vocês pagarem por isso." Então, virou as costas e saiu andando. O meu pai me olhou e falou: "Não dê bola pra esse vagabundo. Ele não vai estragar o nosso fim de semana." Continuamos na trilha até chegar em um local mais aberto, que nos deixou encantado de tão lindo. Logo, tiramos as coisas das mochilas e montamos a barraca e partimos para a pesca. Isso era por volta de 4:30 da tarde. Pegamos uns peixes e já acendemos um fogo para aquecer a noite. Eu pude perceber que o lugar era muito decorado pelo canto dos pássaros. Era de fato um ótimo lugar para acampar. Mas algo incomodava o meu pai. E quando começou a escurecer, eu pude perceber que o lugar ficou totalmente em silêncio, como se os animais estivessem se escondendo de alguma coisa que os assustava. O meu pai me disse que deixaríamos a fogueira bem alimentada e nós ficaríamos em cima de uma árvore de manga que tinha a uns 15 metros do acampamento. Então, eu questionei o meu pai para saber o porquê dessa ideia. E ele então falou: "Meu filho, eu tenho certeza que aquele homem vai vir hoje de madrugada tentar nos fazer mal. Então, eu não quero dar sorte para o azar. E por isso, passaremos a noite em cima daquela árvore." Bem, não questionei o meu pai.
Então jantamos e conversamos mais um pouco ao redor da fogueira. E quando eram as 9 horas da noite, subimos na árvore, deixando tudo ajeitado e a barraca fechada, como se estivéssemos dormindo. O meu pai me disse que se aquele homem aparecesse ali, ele iria botar o cara para correr, pois o meu pai sempre andava com um revólver 38 na cintura quando saíamos para acampar. Naquela noite, eu e o meu pai fizemos uma pequena plataforma no alto da árvore, utilizando um cipós e um pouco de corda, só para nos mantermos sentados ali. Bem, ficamos sentados no alto daquela árvore por horas e horas. E quando eram exatamente 3 horas da manhã, eu pensei em falar para descermos e irmos embora, pois aquele homem provavelmente não iria aparecer. Mas foi aí que o terror começou. Eu consigo lembrar como se fosse ontem. Começamos a escutar um barulho vindo da trilha por onde passamos para chegar ali. Era uns 10 minutos de caminhada até o acampamento. Mas o que estávamos ouvindo não era uma pessoa, pois o barulho era como se fosse um boi ou algo muito grande. E esta coisa estava correndo muito, mas muito depressa. E quando pudemos ver o que era, eu quase caí de cima daquela árvore. Fiquei em choque e comecei a tremer. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Era uma besta vindo diretamente do inferno. Um monstro, metade lobo e metade homem, com os olhos cor de fogo. Aquela criatura vinha correndo em 4 patas, como se fosse um cão do inferno. Aquela besta infernal veio direto para o nosso acampamento, como se soubesse onde estávamos. E a primeira coisa que aquela criatura fez foi rasgar a porta de nossa barraca e acabar com tudo que tinha lá dentro. Aquele monstro dava uivos ensurdecedores e urrava muito alto enquanto destruía tudo em volta dele. Aquilo parecia um pesadelo. Depois de ter destruído tudo à sua volta, a coisa se pôs de pé como um homem e começou a farejar o ar, tentando encontrar onde estávamos escondidos. Até que em um certo momento, aqueles olhos vermelhos se voltaram diretamente para onde a gente estava. A coisa veio até debaixo da árvore e tentava de todo jeito subir. E foi quando o meu pai gritou: "Eu vou te matar, seu desgraçado! Vai embora daqui, criatura do demônio!" E neste momento, o meu pai descarregou 5 tiros no peito daquele monstro, que depois de tomar os tiros, ficou mais furioso ainda e saiu dando gritos horripilantes. Eu me arrepio só de lembrar. Então, tivemos que passar o resto da noite em cima daquela árvore rezando para que aquela criatura não voltasse. E quando o dia amanheceu, pudemos ver melhor o estrago que a criatura havia feito e as marcas na árvore. A única coisa que ficou inteira foi as nossas varas de pesca. Nós saímos desesperados daquele lugar. Entramos na caminhonete e fomos embora. E na mata, ali próximo, assim que saíamos com a caminhonete, eu olhei para uma mata que havia ali próximo e pude ver aquele homem nos olhando com um olhar maligno. E a sua camisa estava marcada de sangue. Naquele momento, eu tive a certeza de que o ser maligno que tentou nos atacar era um lobisomem. Boa noite.
Olá, me chamo Guilherme e tenho 18 anos. Moro no Ceará, em uma cidade chamada Juazeiro do Norte. Hoje vou contar o dia que quase fui morto por um lobisomem. E só sobrevivi porque a minha coragem foi maior que o medo. Na época, eu tinha 14 anos e sempre fui um desses meninos que se metia à besta e falava que nunca tinha medo dessas coisas sobrenaturais ou algo do tipo. Eu sempre ajudava o meu pai a tirar capim em uma fazenda que ele trabalhava. E sempre terminávamos o serviço por volta de 4 horas da tarde. Eu e o meu pai ficávamos muito cansados e cheios de cortes de capim. Nós não gostávamos de usar proteção. Um dia, o meu pai tinha ido na casa do meu avô e me pediu para que eu tirasse o capim. Eu disse ao meu pai que podia ir tranquilo, que eu faria o serviço. Mas naquele dia, eu tive um mau pressentimento de que alguma coisa ruim me aconteceria. E esse mau pressentimento eu tive durante todo o dia. Quando foi por volta de 3 horas da tarde, eu fui jogar bola com os amigos e nem me dei conta que a hora passou depressa. E quando olhei, já eram 6 horas da noite. E foi aí que me dei conta que ainda tinha que tirar o capim. Então eu voltei para casa para pegar a carroça. A minha mãe me aconselhou a fazer aquele trabalho no outro dia cedo. Mas como eu não queria que o meu pai ficasse bravo comigo, eu fui assim mesmo. E mesmo assim, eu estava com um mau pressentimento. Assim que cheguei, tirei todo o capim. E depois do trabalho, eu voltava para casa. E assim que saía da fazenda, eu vi um homem a me olhar de dentro do capim, mais na frente. E na hora que eu vi aquele homem, eu puxei o meu canivete. E aquele homem estranho saiu correndo por dentro do capinzal. Eu, com muito medo, peguei a carroça e saí dali o mais rápido possível. Cheguei na outra fazenda por volta de umas 8 horas da noite. Deixei o capim e peguei a estrada. No meio do caminho, o burro deu um pinote e empacou. Eu fiz de tudo para ele continuar o caminho. E nada. E foi aí que o burro saiu em disparada, comigo em cima da carroça. E perto de uma curva, o burro deu um pinote, me derrubando no chão. Assim que caí, ele saiu correndo na escuridão da noite. Eu me levando muito bravo, pois teria que andar a pé até chegar em casa. No meio do caminho, eu escuto uma bufada muito forte no meu lado direito. Com muito medo, eu pego meu canivete. Olho para todos os lados e não vi nada. Então, saí dali com o canivete ainda nas mãos. E depois de andar por mais uns 5 minutos, eu sinto que tem algo me seguindo. Com o canivete ainda nas mãos, eu olho para o lado. E quando de repente, eu vejo uma criatura que parecia ter vindo do inferno. Aquela coisa me seguia escondido entre as árvores. E assim que percebeu que eu estava olhando para ela, aquela fera pula em cima de mim. Eu me debatia muito, mas não conseguia ver o que era. Mas em uma tacada de sorte, eu deixo o canivete pregado no pescoço da criatura. E mesmo ferido, eu me levantei e comecei a correr. Só parei quando cheguei em casa. Chegando lá, eu vi o burro e a carroça, junto com a minha mãe, vendo a minha situação. A minha mãe começou a chorar, mas eu tentava acalmá-la e dizia que estava tudo bem.
Falei para ela que só havia levado uma queda feia da carroça, e nada mais. No outro dia, o meu pai chega em casa e me vê naquela situação, todo arranhado e cheio de machucados pelo corpo. Ele logo me pergunta o que aconteceu. Disse a ele a mesma história que falei para minha mãe, que havia caído da carroça. Mas o meu pai achou estranho e ficou desconfiado. Mais tarde, eu estava na varanda. O meu pai chegou e me perguntou o que realmente aconteceu. E foi aí que eu decidi falar a verdade. Disse a ele que tinha visto um homem no capinzal. E quando estava voltando para casa, eu havia sido atacado por uma fera estranha. Mas eu tinha certeza que aquela fera que me atacou era aquele sujeito estranho. O meu pai me perguntou que animal era esse. Eu disse a ele que estava muito escuro. E como saí correndo, eu não pude ver o bicho. Mas mesmo assim, eu consegui cravar o canivete no pescoço da criatura. E o que eu sabia era que aquela coisa era muito peluda, com a cabeça de cachorro e dentes pontiagudos. E depois disso, eu saí em disparada pela estrada e não olhei para trás. O meu pai me olhou muito assustado e disse que tinha certeza que aquele animal era um lobisomem. E que este lobisomem era o homem estranho que eu havia visto no capinzal, pois várias outras pessoas também já haviam visto aquele homem ali. E depois disso, todos que viram aquele homem também foram atacados por esta criatura. Boa noite. Olá, me chamo Gabriel, sou de Pernambuco e moro na cidade de Caruaru. Uma cidade grande por sinal. O meu relato é de 2007, quando eu era pré-adolescente. Eu vivia na rua jogando bola e arrumando encrenca com vizinhos, por conta das badernas que vivia fazendo. Eu era muito bagunceiro. Em um certo dia, eu tive a grande ideia de tocar fogo no cercado do meu vizinho, que apesar de ser conhecido da família, não era muito gente boa. Quando ainda estava na tentativa de tocar fogo no cercado, que era de galhos secos e de mato, a minha mãe presenciava aquilo. A minha mãe era uma mulher muito bruta e só me espancava. Eu fiquei com muito medo. Então, não entrei em casa até a minha avó chegar, pois a minha avó sempre me protegia da minha mãe. Já era por volta de 11 horas da noite. Então, eu estava com muito medo da minha mãe me pegar à força. E foi aí que eu corri para dentro do matagal, que tinha perto da minha casa. E fiquei lá na esperança da minha avó chegar. A minha avó trabalhava na Bonanza, uma rede de supermercados. E nesse dia, ela iria chegar tarde. Pois bem, eu fiquei agachado, encostado em uma árvore, de costas para uma grande fábrica de couro que estava abandonada há muito tempo. Agora, a fábrica era enorme, com túneis e tudo mais. E de repente, eu vejo uma criatura muito parecida com um cachorro, porém negro e muito grande. Aquela coisa rosnava e latia se contorcendo com uma camisa branca e com os olhos vermelhos. Fiquei sem nenhum tipo de reação vendo aquela cena. Me arrepiei dos pés à cabeça e fui tentando
criar ação para alguma coisa. Quando realmente as minhas forças voltaram, eu saí correndo sem olhar para trás. E ainda continuava apavorado de tanto medo que eu sentia. Por sorte, a minha avó já estava me esperando. Imediatamente eu contei tudo a ela. E a minha avó me falou que aquela criatura era um lobisomem. E desse dia pra cá, eu nunca mais andei por dentro dos matos à noite. Bem, eu não sei o que era aquilo ao certo. Um demônio ou um lobisomem. Mas aquela criatura me deixou em trauma até os dias de hoje. Boa noite.